Opa, oi, você veio. Eu tava meio sozinho. Ainda bem que você chegou. De qualquer forma, deixa eu te contar uma história. Antes de eu nascer, permaneci uma vida. Essa vida tinha poucos amigos. A vida era meio perdida. Não sabia para qual caminho ir e o seu destino, ou até mesmo o que fazer. A vida perguntou para sua fórmula de criar a partir de combinações de ideias, sua própria criatividade. A mesma disse: não se preocupe, assim poupando palavras. Ao mesmo tempo, sua criatividade retrucava isso com: você precisa escolher para decidir aonde quer ir. Com uma indecisão. Tudo muito vago e sem propósito. Uma escolha difícil. Por isso, escolha com cuidado, porque as consequências são incertas. A vida passou a ficar bem desmotivada com seu futuro. Ao mesmo tempo, seus pensamentos diziam: não se preocupe, vai acabar de qualquer jeito. E ao mesmo tempo que seu pensamento dizia isso, ele também dizia: seu futuro depende de você e de nada mais. Uma pressão psicológica, criada por ele mesmo. A vida se tornou extremamente indecisa, uma nuvem de incerteza trazendo chuva para essas pequenas árvores semeadas. Sem saber para onde ir, a vida se perdeu. A vida teve um pequeno desentendimento. A vida, um personagem mal pensado. Esse é o Hikari. Antes de tudo, se você acha que a todo momento eu vou tentar rebaixar o Hikari, então se retira desse vídeo. Revisão do canal do Hikari, eu tento entender se ele é ou não um personagem. Independente se for ou não, são atitudes bem de se duvidar, assim por se dizer. Mas eu não tô muito com o intuito de rebaixar o Hikari, porque ele mesmo tem uma certa tendência a se auto-rebaixar, já que habitualmente ele é tão desestabilizado. E os desejos sexuais dele que soam de uma forma que torne ele um assediador. Isso seria cômico se não fosse trágico, já que implorar tanto por uma representatividade feminina e no fim visar a mesma como um objeto é irônico. Fora toda essa tendência meio melancólica que o Hikari tem, ele tende a ir contra opiniões estranhamente convencionais. E vamos concordar que isso gera tensão. Afinal, é bem estranho ver uma pessoa com uma opinião impopular. Isso diversas vezes é mal visto. Mas no caso do Hikari é um pouco diferente. Sabe, todo mundo é um pouco carente e quer atenção, mas ninguém realmente sai por aí rogando pela mesa. Com o Hikari é diferente. O Hikari segue uma ideia do tipo: suas vaias não me atingem, eu sei o que vocês aplaudem. Ele parece não se importar muito com o que as pessoas pensam. Depois de conversar com ele, eu percebi o quão psicologicamente fudido ele é. E eu sei que pode ser um personagem ou não pode ser, mas isso é de se duvidar. Assim como o caráter dele e diversas outras coisas. Definitivamente ele é carente. Eu não consigo exatamente interpretar como seria a personalidade do Hikari. Quando eu vi o canal dele, a primeira coisa que eu entendi é que ele era obcecado por atenção e que ele provavelmente seria um personagem. Tem alguns exposeds dele na plataforma, mas nada que gere tanta intriga, já que é algo transparente. Sabendo que, obviamente, se você visar o conteúdo dele, você consegue fazer um exposed sobre ele facilmente. O Hikari também é um pouco sadomasoquista. Ele é um alvo fácil, assim por se dizer. Tu só faz parte do grupinho de pessoas interessantes caso você consuma algo totalmente alienante. É isso que o Hikari interpreta a si mesmo. Um cara totalmente sem talento, um fracasso, que de alguma forma queria atenção. O Tsugi é um escritor e ele provavelmente seria um exemplo perfeito sobre o Hikari. O homem sem talento. Não sou bom em jogar futebol, não sou bom em matemática, não sou bom em nada. Então precisava chamar a atenção de alguma forma. Talvez seja por isso que o Hikari não se encaixe em um certo padrão. Mesmo assim, o padrão dele é muito fácil de ser quebrado, revendo pessoas que tiveram as mesmas atitudes que a dele. No geral, muitas coisas ainda são aceitáveis. Algumas coisas raramente são problema. Coisas de certa forma pouco objetivas que não tem nenhum conteúdo no fim. Isso obviamente é irônico. Meu ponto é sobre o quão alienante é essa bolha gerada por uma grande melancolia em volta de um cara tão apático, independente que seja um personagem ou não. É tratado de uma forma ruim. E ver pessoas desejando a morte dele é preocupante, tendo em mente que, caso não seja um personagem, toda essa desestabilização pode gerar um peso enorme para ele, com uma carga emocional específica já criada, que no fim é uma bola de neve. E cada vez que ela declina sobre essa montanha, ela vira uma grande bola de neve extremamente fodida. Sim, esse é o psicológico do Hikari. E é assim que esse padrão de personalidade é gerado. Um cara cheio de problemas. E eu sei que o vídeo é meio melancólico. O Hikari é como um cara que não se posiciona a par. Isso se torna uma posição. Simplesmente não responda o ódio.
O mundo seria muito melhor se as pessoas parassem de desejar o mal alheio e se preocupassem em serem mais felizes, ou sei lá, qualquer outra coisa mais interessante. Esse politicamente correto pregado de uma forma tão burra, como não devemos desejar o mal. Você discorda? Ah, então morra! É disso que eu tô falando. Essa ideia tão alienante de tratar alguém de uma forma indiferente. Não que eu esteja querendo limpar as atitudes e opiniões do Hikari, mas é desnecessário desejar a morte de alguém aparentemente frágil psicologicamente, mesmo que ele seja um cara estranho. No fim das contas, esse cara estranho tem um sistema nervoso, logo ele tem sentimentos. O que mais me chama a atenção desse ódio em geral é o fato dele responder todos os comentários de uma forma educada. Para alguém emocionalmente ferido, ele age muito bem. Isso não é algo surpreendente, já que no próprio canal dele, ele se posiciona à parte sobre os próprios sentimentos. O Hikari é a definição de se submeter a coisas. Ele se submeteu de uma forma desesperadora por atenção e, honestamente, foda-se tudo isso. Ainda é bem errado tratar alguém dessa forma, independente que seja a personagem ou não. Se ele age de uma forma que você condene errado, você não precisa rebaixar e agir da mesma forma e etc. Garotas são os objetos que eu mais desejo. Uma vez que uma garota me abraçou por um longo período, uns 20 segundos. Ela me abraçou por tanto tempo porque ela ficou super feliz que eu ajudei ela a entender uma matéria de matemática. Enquanto a gente estava abraçado, eu conseguia sentir aqueles peitos deliciosos me apertando, aquela pele macia passando pelo meu pescoço, aqueles cabelos maravilhosos deslizando pela minha pele. Foi um dos melhores abraços da minha vida. Esse é o vídeo mais acessado do Hikari e dá pra entender o porquê. O mais doentio de tudo isso é realmente ver pessoas concordando com a opinião dele. Ok, mas como o Hikari consegue ser tão desconstruído assim? Eu só me importava com as meninas, pois eu queria me aproximar delas. Esse é o Hikari, um personagem mal pensado, ao mesmo tempo desconstruído. Ele a todo momento se mostra desesperado por atenção, então faz sentido ele ser assim. Sempre que eu vejo os vídeos do Hikari, eu me sinto obrigado a rever de novo, pois eu não compreendo metade das coisas que ele fala. E a outra metade depende da metade que eu não entendi pra eu compreender. Um cara que se submeteu de uma forma absurda, esse é um padrão mal contado. Mas se ele se perder nesse personagem, isso é bem problemático. Numa conversa casual, o Hikari foi bem gente boa comigo. Mesmo que ele continue com opiniões impopulares, a qualquer momento ele vai receber um exposed mais sério. Se bem que já existem alguns, mas vão surgir diversos outros. E é bem provável que a qualquer momento você vai ser cancelado. Fora tudo isso, tem o fato do assédio em geral. E isso me preocupa um pouco de saber que você pode ter feito coisas e não contado. Eu não vou me aprofundar muito nos assuntos sobre você usar saia, que eu acho bem desnecessário isso tudo. Mas como você mesmo se pronunciou sobre isso, foi pra gerar atenção no fim. Usar a depressão como um refúgio demonstra muito sobre você e o seu caráter. No fim de tudo, eu espero que você melhore. Até depois de tudo isso que eu falei, se você acha que eu tô errado, eu tô sempre aberto a considerações. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa pra você. E antes de tudo, eu não quero que o Hikari seja odiado por esse vídeo. A última coisa que eu realmente desejo é destruir a sanidade de alguém. Então não propague ódio por aí, porque é bem desnecessário. Eu criei um Twitter, então se quiser me seguir, é isso. Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima semana.